E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, a gente vai trazer um vídeo aqui baseado em algumas notícias que saíram, principalmente numa matéria super interessante, principalmente um pouco do que eu tenho pesquisado nos últimos tempos. Eu vou trazer um pouco de história e vou falar um pouco sobre útero artificial, para que serve e se isso é ficção científica ou se é realidade, o que está acontecendo no mundo, quais são as informações que a gente já tem e quando que a gente acha que realmente, já respondendo uma das perguntas, quando que a gente acha que realmente os úteros artificiais vão estar funcionando. Isso não é ficção científica, isso vai acontecer no futuro próximo, mas vamos falar um pouco do que é e para que serve nesse vídeo, tá bom? Pessoal, se vocês são aqui, se vocês não seguem o canal, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal. A gente vai tentar pôr uma série de imagens nesse vídeo aí dos úteros, a gente vai pôr as imagens dos úteros que a gente já estão presentes aí, os nomes, e eu acho que vai ser um vídeo super legal. Então bora pro vídeo. Legal, pessoal, eu queria dizer um pouco um pouco para significar o que é o útero artificial e para dizer para vocês que isso não é uma matéria nova, isso não é um assunto novo. Por anos, né? Acho que a busca de um útero artificial começou em 1958, com alguns pesquisadores tentando trazer isso e, por incrível que pareça, muitas dessas coisas dos úteros começam na Suécia. Né? Quem acompanhou o transplante de útero sabe que os transplantes começaram com Brownstein, na Suécia também. Hoje a literatura médica está crescendo cada vez mais do transplante, inclusive o nosso grupo está fazendo parte desse processo. Mas isso começou em 1958 na Suécia, onde eles criaram um aparelho, eu vou acompanhar aqui algumas coisas para não errar as datas, eles criaram uns aparelhos e eles conseguiram manter um feto vivo por 12 horas, um feto ali de 375 gramas, o que seria uma coisa absolutamente impossível de acontecer. Eles fizeram isso em 1958 e eles conseguiram fazer isso por 12 horas. Bom, naquela época, em 1960, surgiram outros projetos, e como tudo em ciência, a gente tem um boom, muitos fracassos, porque nada em ciência é tão simples, e aí a gente passou um período bem prolongado para descobrir, para chegar onde a gente está hoje. E aí eu vou falar um pouco quais são as iniciativas hoje em dia. Bom, a primeira coisa é o seguinte: um útero, ele basicamente tem a função de gerar uma gestação. E a primeira coisa que se pergunta é: a gente vai conseguir gerar a gestação dentro de um útero do começo, do zero? Então, olhando um pouco de lei, a gente até olhou ali um pouco das leis, existem várias proibições, né, países que criaram leis absolutas ali, indiscutíveis para, por exemplo, criar embriões humanos em espécies que não são humanas ou em outras espécies. Mas o que essa lei também trouxe foi que em laboratório de reprodução humana, né, depois de 1978, todo mundo conhece a história da Louise Brown ali, que foi o primeiro bebê de proveta, mas a gente começou a cultivar embriões no laboratório e 14 dias depois começa uma coisa chamada de gastrulação, que é o aparecimento e desenvolvimento de alguns órgãos dentro do embrião, e aí quando chegou neste período, a lei permite, então, cultivar laboratórios até 14 dias, ali, embriões em laboratório até 14 dias, e é estritamente proibido, falando isso de consenso global, você cultivar um embrião acima de 14 dias. Então essa é uma lei que continua de pé. Algumas outras regras ali caíram em 2021, então estão sendo discutidas do ponto de vista ético, mas quase todos esses úteros que a gente vai falar, úteros artificiais, eles servem basicamente para tratar prematuridade extrema. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu quero trazer nesse vídeo. A gente não está falando de úteros que vão ser capazes de gerar a gestação do início, ou seja, gerar a placenta, gerar todo o início de uma gestação, que isso é uma coisa realmente muito complicada. Então a ideia era pegar bebês ali que são prematuros muito extremos, né, com 16, 17, 18, 20, 21 semanas, e aí conseguir fazer com que por qualquer problema esse útero não conseguisse levar a gestação adiante, esse bebê que nascesse prematuro extremo ia por um ambiente. Eu já vou falar para vocês quais são esses ambientes principais que estão sendo criados, e esse bebê ali, esse prematuro extremo que não tem chance de viver fora do útero, passaria a entrar nesses úteros artificiais e ficariam ali de 18 semanas até 26, 28, 30 semanas, o que seria realmente um resultado bem melhor ali, do ponto de vista de UTI neonatal. Então, esse 30 semanas é um momento ali que o pulmão começa a produzir um marcador chamado de surfactante,
e as grandes complicações da prematuridade extrema são resolvidas neste período, ou seja, a gente trataria ali a prematuridade extrema e a mortalidade materna precoce. Bom, partindo do princípio onde a gente já sabe que esses úteros artificiais não são feitos para gestações do início, então quem lembra aí, o ano passado surgiu um vídeo bem científico, ali, apesar da gente saber, até o vídeo dizia que aquilo era uma ficção científica, o vídeo passou por muitas pessoas, com um monte de bebês sendo criados ali em laboratório. Isso realmente, ninguém está pesquisando isso, né? Isso não vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer em 2100, 2200, 2300, assim por diante. Mas isso a gente não está fazendo, e está muito longe mesmo de conseguir fazer. Bom, quais são as iniciativas, então? Uma das principais iniciativas de sucesso é um grupo da Filadélfia, né, Philadelphia Children's Hospital. Então, vê que dá para vocês saberem que isso é uma dinâmica bem mais da pediatria ali, da neonatologia, do que da medicina reprodutiva, de novo, para tratar prematuridade extrema. E a Filadélfia tem um grupo de pesquisadores que foi capaz ali de criar 5 carneirinhos, ovelhas. Vou pedir a colocar a foto aqui, pedir para a Nicole colocar a foto para vocês olharem o útero artificial, e eles conseguiram criar 5 bebês bem prematuros, saudáveis. Então a gente já sabe que isso funciona em animais. A Filadélfia conseguiu mostrar isso super bem, e eles continuam olhando isso. Bom, um pouco para preparar esse vídeo, um pouco do que a Nicole levantou de informações aqui para a gente conseguiu ver que existem outras iniciativas. Essa matéria mostra super bem isso. Uma delas é o Ex Vivo Uterine Environment, mas a base desses, assim, que eles chamam de EVI, e o outro é o Perinatal Life Support System. Então, são sistemas muito parecidos, são grupos, né? Esse EVA do Japão e da Austrália, e o Perinatal Life Support System é da Holanda, da Alemanha e da Itália. Bom, o que todos esses modelos têm em comum? São ambientes que mimetizam o líquido amniótico e conectam de alguma forma o cordão umbilical a uma máquina, e essa máquina tem a responsabilidade de passar ali nutrientes, oxigênio e tudo que o bebê precisa para manter a temperatura e manter a pressão adequada. Principalmente você faz isso sem você passar o feto para uma circulação que a gente chama de circulação neonatal. Você mantém uma circulação chamada de circulação fetal. Tá bom? Quase todos esses sistemas têm a mesma função. Eles conectam ali o cordão umbilical a essa máquina, e essa máquina tem todos essa função de... Então, assim, o que a gente realmente aprendeu nesses úteros artificiais é que não é ficção científica. Acho que o que eu queria que todo mundo entendesse nesse vídeo é que qual é a função do tratamento da prematuridade extrema. E a gente tem outros braços olhando ali, que são os transplantes do útero, né? O útero transplante também já foram... A gente recebeu essa notícia aqui o mês passado, retrasado, se eu não me engano. O primeiro transplante de útero foi feito fora de um protocolo de pesquisa, que é um passo inicial ali para ser considerado um processo que não é pesquisa mais, deixa de ser pesquisa, e aí você realmente ganha escala no mundo, e isso é o que os médicos querem, ganhar escala, para de fato conseguir trazer um procedimento padrão. E a gente também tem útero de substituição, a gente tem outras coisas. Então, quando você identifica um paciente com prematuridade extrema ou com risco de prematuridade, você pode lançar mão de umas outras coisas. E também a medicina reprodutiva caminha para descobrir quais são as causas de prematuridade e tratar causas de prematuridade ali dentro do útero, sem precisar de antemão lançar mão ali de útero artificial ou assim por diante. Tá bom? Acho que essas informações que eu queria trazer, assim, eu queria trazer algumas fotos para vocês, o nome desses grupos que estão pesquisando. A gente mostrou algumas fotos de útero, não é ficção científica, algumas datas, por exemplo, esse grupo quer fazer testes em animais em 2026, aproximadamente em 2029 o grupo do Japão está dizendo que vai testar em humanos prematuros extremos ali, esse mecanismo de tentar manter ele vivo. Tá bom? Então eu acho que é uma coisa que vai acontecer. O que as matérias falam esse vídeo é bem importante para não criar ansiedade nos casais que são inférteis. A gente sabe que 1 a cada 6 casais tem problemas. Uma grande parcela desses casais tem problemas ali no útero. O útero realmente é um órgão que deve ser cuidado nesses pacientes, mas para não levantar nenhuma ansiedade, a medicina está andando isso a passos lentos, que provavelmente para essa geração que está assistindo esse vídeo não vai ser possível
nenhum tipo de gestação inicial, nenhuma gestação ongoing, que a gente chama em caminho, para esses úteros artificiais. Combinado? Valeu, pessoal. Eu queria agradecer vocês aí pelo vídeo, por esse tema, para todo mundo que pediu para a gente falar sobre útero artificial. Um abração para vocês aí. Se vocês gostam do nosso canal, se inscreve e vejo vocês aí nos próximos vídeos.